O programa Nossa Igreja conta com apoio. Milagros, incensos de resina. Seja para celebrar, purificar, honrar, ofertar ou agradecer, nos dias de hoje o incenso continua tendo um extraordinário e poderoso valor simbólico, sempre associado à plenitude da fé e à elevação espiritual. Milagros, incensos de resina. Fábrica e showroom em São João da Boa Vista. Loja em Aparecida, ao lado do Hotel Rainha do Brasil. Olá, Deus abençoe você. Estamos começando mais um programa Nossa Igreja. E o programa Nossa Igreja está com uma novidade hoje. Nós queremos fazer uma série aí, em alguns momentos, uma série de programas sobre os movimentos, para que a gente conheça os movimentos da igreja. Hoje nós queremos conhecer o movimento dos focolares, ou focolare, como a gente diz, fundado por Chiara Lubich, que completaria, se estivesse viva, 100 anos. Então está tendo uma celebração especial. Mas antes, vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando e que nós possamos conhecer um pouquinho mais sobre o focolare. Conhecendo os movimentos, começa agora. Eu sou o Padre Ramiro, da Paróquia São José Operário de Mogi Guaçu, e é uma alegria estar participando com vocês do programa Nossa Igreja, programa especial do centenário de nascimento de Chiara Lubich, a fundadora do movimento dos focolares. Eu conheci o movimento dos focolares no ano de 2000, no ano em que eu entrei para o seminário propedêutico, e o conhecimento do movimento, o encontro com o movimento dos focolares, para a minha vocação foi muito importante, pois foi me alimentando nos meus anos de formação e até hoje, como padre, eu ainda bebo da espiritualidade do movimento dos focolares. Durante a minha formação, eu tive uma grande oportunidade que foi fazer uma experiência numa das Mariápolis, uma das cidadezinhas permanentes do movimento dos focolares, em Vargem Grande Paulista, próximo a São Paulo. Depois de 6 meses vivendo naquela cidadezinha, eu fui convidado então a ir para a sede do movimento dos focolares, que fica em Castel Gandolfo, na Itália, próximo a Roma. Lá então eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente Chiara Lubich. O meu primeiro encontro com Chiara foi no ano de 2004, em outubro, num encontro que ela promoveu para membros do movimento. Eu estava lá e pude então pela primeira vez conhecer pessoalmente Chiara Lubich. Alguns meses depois desse encontro, acho que 1 mês e pouco depois desse encontro, Chiara ela acaba adoecendo e ficou um longo tempo sem fazer nenhum tipo de manifestação pública, sem aparecer em público. Mas mais no final da sua vida, no ano de 2008, ela volta então para Castel Gandolfo e ali, eu ainda morava ali, estava fazendo os meus estudos de teologia, eu tive a oportunidade de me encontrar algumas vezes com Chiara, para ser mais preciso, mais 2 vezes com Chiara. Uma, ela nos encontrou na sala da sua casa com um grupo de seminaristas, e na última vez eu vi Chiara na véspera da sua morte, no seu leito de morte. Para mim, o encontro com o movimento dos focolares e com o carisma da unidade que Deus deu ao mundo através das mãos de Chiara foi fundamental na minha vida e continua sendo uma luz que me ilumina, um carisma que me ajuda a viver o meu sacerdócio. Não simplesmente viver para mim, mas viver para a igreja, me doar para a igreja, como o movimento, como a vida da palavra do movimento dos focolares nos ensina. Agradeço muito essa oportunidade a Deus de poder ter conhecido o movimento dos focolares e ter conhecido pessoalmente o instrumento de Deus, Chiara Lubich, que Deus utilizou para fazer com que esse carisma, esse dom viesse à Terra. Que coisa mais linda conhecermos a riqueza
dos carismas e dons vividos na vida da igreja e desse movimento dos focolares. O Focolare fala muito de unidade. Uma das formas de nos mantermos unidos é estarmos atentos àquilo que acontece na nossa igreja. Então, para que a gente conheça um pouquinho mais, vamos acompanhar o boletim de notícias da nossa igreja, o boletim Nossa Igreja. Olá, começa agora o boletim Nossa Igreja. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, porta-voz da Igreja Católica na sociedade brasileira, escreveu uma nota com o título Em Defesa da Vida, é Tempo de Cuidar, e publicou no dia 19 de abril, Domingo da Misericórdia. O documento, em sintonia com segmentos, instituições, homens e mulheres de boa vontade, convoca a todos a defenderem a vida contra o aborto e se dirige publicamente, como faz em carta pessoal aos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que eles defendam o dom inviolável da vida. O documento contém 7 argumentos em favor da vida. A nota é uma resposta ao fato de o Supremo Tribunal Federal ter agendado para o próximo dia 24 de abril o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5581, que versa sobre a liberação do aborto em caso de Zika vírus. O julgamento tinha sido adiado em maio do ano passado, após pressão de diversos movimentos pró-vida. A votação está prevista para acontecer de forma virtual. Confira a matéria completa em nosso site. A campanha É Tempo de Cuidar, iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e Caritas Brasileira, que diante da pandemia do coronavírus tem trabalhado para estimular a solidariedade por meio de doações, da atenção no campo humano, emocional e religioso. As pessoas em vulnerabilidade social já está com os vídeos e spots de divulgação disponíveis. Todo o conteúdo de divulgação da campanha pode ser encontrado na página www.cnbb.org.br/Tempo de Cuidar. Uma noite de debates sobre as vantagens e desvantagens da liturgia online foi organizada pela Pastoral da Juventude da Conferência Episcopal Holandesa, com o objetivo de responder a algumas perguntas que surgiram após a disseminação de Covid-19, com a consequente impossibilidade de comparecer à missa. O encontro, agendado para sexta-feira, 24 de abril, com uma catequese digital coordenada pelo frade dominicano Michael Dominique Magilce, procura responder a uma das perguntas mais frequentes feitas pelos jovens. É possível encontrar Cristo através da rede? Frade Michael Dominique Magilce é teólogo especializado na relação entre religião e mídia. Trabalha na Universidade de Tilburg com a pesquisa Formas Digitais de Liturgia. Juntamente com seus confrades, faz o podcast Pregadores no Ar, com reflexões sobre o Evangelho do dia. O Boletim Nossa Igreja fica por aqui. É assim, conhecendo sobre a vida da igreja, conhecendo as informações, as notícias da atualidade da nossa igreja, que a gente se torna igreja de verdade, porque nós temos que participar, né? Viver uma comum união com a nossa fé. Então participe conosco, você sabe já o jeito de participar, pelo vídeo ou pelas redes sociais. A gente vai para o intervalo e volta já já. O programa Nossa Igreja conta com apoio. Milagros, incensos de resina. Seja para celebrar, purificar, honrar, ofertar ou agradecer, nos dias de hoje o incenso continua tendo um extraordinário e poderoso valor simbólico, sempre associado à plenitude da fé e à elevação espiritual. Milagros,
Incensos de resina. Fábrica e showroom em São João da Boa Vista. Loja em Aparecida, ao lado do Hotel Rainha do Brasil. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Igreja, hoje conhecendo um pouquinho mais do movimento do Focolare. Então nós acompanhamos um pouquinho o aprendizado sobre isso. E agora nós vamos ouvir a palavra do nosso bispo Dom Vilar. Terceiro domingo da Páscoa, fica conosco. O domingo dos discípulos de Emaús nos ajuda a descobrir Cristo vivo que está conosco pelos caminhos do mundo, muitas vezes sem ser reconhecido. Em Atos capítulo 2, a comunidade cristã, transformada pelo Espírito, deixou a segurança do cenáculo e saiu para testemunhar Jesus em sua missão em Jerusalém e até os confins da terra. A pregação de Pedro é a catequese da comunidade cristã primitiva sobre Jesus. Ele anuncia que Cristo ressuscitou, está vivo e salva todos. A primeira carta de Pedro nos garante que Cristo está sempre entre nós e nos liberta da escravidão. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, o peregrino de Emaús mostra aos discípulos como reconhecer Cristo ressuscitado. Os discípulos estavam tristes, desanimados, frustrados, deixaram a comunidade e voltaram para casa, dispostos a esquecer o sonho. Aguardavam o Messias glorioso, Rei poderoso, vencedor, e encontram um derrotado que morre na cruz. Surge então um peregrino que caminha com eles, ouve seu desabafo, o assunto do momento. Jesus, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e dos homens, teve um triste fim. O peregrino lhes fala do Messias por meio das Escrituras. Eles o escutam com seus corações ardendo. No fim da tarde, os discípulos chegam em casa e fazem um convite: fica conosco. Querem prolongar a agradável companhia. Eles ouvem a palavra do peregrino, lhe oferecem hospedagem em casa e ele aceita não só passar a noite, mas ficar com eles. À mesa, um gesto conhecido da última ceia, a Eucaristia. Os olhos se abrem e eles reconhecem o ressuscitado. A palavra faz arder o coração. A fração do pão faz abrir os olhos. Cristo desaparece, porque a comunidade já tem os sinais de sua presença, sua palavra e o pão partilhado. Mesmo invisível aos olhos, o Senhor está presente. Cabe a nós testemunhar e proclamar a fé: o Senhor ressuscitou. A proclamação da alegria pascal não espera o dia amanhecer. A escuta atenta da palavra e o repartir do pão abre os olhos e nos leva à missão. Em Emaús temos a Eucaristia, Jesus presente na palavra de Deus, meditada, partilhada. Aí ele nos dá novos caminhos e a coragem de continuar além dos fracassos. E Jesus está presente no pão partilhado. Na celebração comunitária da Eucaristia, temos a experiência do encontro pessoal com Jesus ressuscitado. A comunidade é lugar privilegiado do encontro com Cristo ressuscitado. Esta foi a experiência dos discípulos. O caminho de Emaús é nosso quando andamos tristes e abatidos pelos caminhos da vida, desiludidos, que a vida parece sem sentido. Esperávamos tanto e tudo acabou. Seja pela morte do parente, amigo, no fracasso nos empreendimentos, na família desunida, quem sabe, o isolamento desta quarentena. Parece que Deus sumiu. Ele vem ao nosso encontro e enche nosso coração de esperança, mesmo quando não o reconhecemos. Por que abandonar a luta? Jesus está conosco, vive e ressuscitado. Como eles estavam angustiados pelo que aconteceu em Jerusalém, nós, angustiados pela pandemia, isolamento social, em casa, podemos participar de um modo único da celebração da palavra e com fome da Eucaristia. Nossos olhos se abrem à luz do ressuscitado
e nos faz sentir-nos comunidade, porque Ele está no meio de nós. Sim, onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome, Ele está no meio. Como os 2 discípulos, digamos ao peregrino de Emaús: fica conosco, Senhor. Uma feliz Páscoa continuada e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Dom Vilar. Que Deus o abençoe também, o faça sempre firme e forte na sua missão. Obrigado você também que nos acompanha. Que Deus te abençoe e te proteja sempre mais. O programa Nossa Igreja vai ficando por aqui. Que Deus abençoe você, te fortaleça sempre mais. Até o próximo programa, se Deus quiser.